Senhora telespectadora, senhor telespectador, iniciando o segundo bloco e continuando com o mesmo assunto, a votação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio em relação a deputados que estavam cumprindo prisão preventiva. Aliás, eu não entendo bem essa questão. É um preventivo eterno? É um preventivo de quanto tempo? Porque essas prisões preventivas, elas estão quase que tomando conta do tempo total da pena. Prisão-pena. Prisão-pena. A prisão preventiva, ela tem condições, são 3 condições que o Código de Processo Penal traz, que justifiquem a prisão. A ordem pública e econômica, o acusado coagir testemunha, destruir provas, ou então ele se evadir do Brasil para não cumprir a pena. Por isso que muitos advogados pegam o cliente, vamos entregar o passaporte lá na justiça para garantir que você não vai fugir, para não justificar uma prisão preventiva. É o caso deles, estaria dessa forma. Então, quando eu tive acesso, professor, à prisão, eu vi que esse rito não foi cumprido. E eu nunca falei com nenhum dos 5 deputados, nem ao telefone, nem pessoalmente. O maior prejudicado seria eu, porque eu perderia o meu mandato, caso o deputado Chiquinho da Mangueira voltasse para o mandato dele. Mas agora, eu tenho que fazer o que é justo, o que é legal. Eu não posso, para me beneficiar, abrir mão da minha consciência. Então eu votei juridicamente, votei de acordo com a Constituição, porque quando eu peguei minha carteira da OAB, eu jurei a Constituição da República. Então eu tenho que cumprir o que manda a lei realmente. Nós vivemos num Estado democrático de direito, a lei tem que estar acima de todos. Eu não posso usar a lei para meu benefício, a lei tem que ser para todos. É porque se você votasse por manter o deputado titular preso, você continuaria garantido supostamente no mandato. Porém, nessa reunião da CCJ, eles também entenderam de nós votarmos também para que eles não pudessem assumir o mandato e nem requerer nenhum tipo de salário. Pela soltura, porque não cumpriu o rito, mas, porém, eles não assumiram o mandato e nem requerendo salário até o trânsito julgado da sentença deles. Isso é interessante, porque o que eu tenho ouvido na rua, relembrando um pouco o meu amigo Pedro Osmar, a voz das ruas, a rua entendeu, e isso é bom ficar claro e explicado, a rua entendeu que eles não só deixariam a prisão pelo não cumprimento do rito, mas que retornariam à Assembleia e perceberiam seus vencimentos. Não, no mesmo momento a CCJ entendeu que nós tomássemos esse cuidado. Então a gente votou para eles não assumir o mandato até resolver a vida deles com a justiça, para as pessoas entenderem. E outra coisa, professor, o processo deles continua normalmente. Quem for culpado vai ser condenado. A gente não interferiu. E a grande mídia, infelizmente, vive de notícia ruim. Eles colocaram que nós votamos para soltar ou para prender os deputados. Deputado não solta ou prende ninguém. Quem solta e prende é a justiça. Sim. Se um amigo meu me ligar, está lá o doutor Henrique Pessoa, quero mandar um grande abraço ao nosso delegado titular da 151. Se ele prendeu uma pessoa, eu não posso chegar lá com a minha carteira de deputado e falar, o doutor Henrique solta essa pessoa. Eu posso ir lá como advogado, vou ver qual é a situação, pode tentar um relaxamento de prisão, um HC, na justiça, no juiz, não é no promotor, não é no defensor e nem no advogado. Então, deputado não prende nem solta ninguém. E outra coisa importante, a partir do momento que a gente deu essa decisão, o desembargador Abel, ele mandou o processo deles para a primeira instância. Quem está julgando eles agora vai ser o Marcelo Bretas. Que é um juiz mão pesada. Mão pesada e legalista. E outra coisa, nós estamos conversando aqui, gravando o nosso programa, tem grande possibilidade, existe essa possibilidade de ele, mais uma vez, mandar prender preventivamente, se ele sentir, se ele entender que no processo tem essas situações que permitem a prisão preventiva. Porém, desta feita, ele não precisa de mandar mais para a LERJ, porque nós já entendemos que ele não pode assumir mandato. Então, hoje eles não são deputados. Então, essa é o cerne da questão. A situação deles, na verdade, acabou por piorar, porque o recurso agora vai para o desembargador Abel e agora o processo veio para o Marcelo Bretas. Ele vai atuar nesse processo. Se ele entender que tem que prender de novo, ele vai prender. Agora, uma pergunta que faço ao senhor.
Se o desembargador Abel, a gente brinca nas universidades de direito que o juiz se acha Deus e o desembargador tem certeza. Tem certeza. Não é assim? É. Então veja bem, nós estamos falando de um desembargador renomado da Justiça Federal do Rio de Janeiro e Espírito Santo, do TRF. Ele mandou recolher os mandados de prisão dele. Se ele tivesse a convicção que estava certo, ele o faria? É claro. O desembargador mandou recolher o mandado de prisão, porque ele não fez o que a ministra determinou que ele fizesse. A ministra mandou para a gente por causa disso. Ela viu um erro formal na prisão e mandou para a LERJ resolver. Então, a minha consciência está muito tranquila, votei de maneira serena, não posso julgar se são culpados ou inocentes, primeiro que eu não tive acesso ao processo e nem sou juiz. Quem julga é o juiz. Eu, por exemplo, não sabia que eles não poderiam reassumir o mandato e que não poderiam requerer o subsídio de deputado estadual. Para terminar essa explicação, espero que eu tenha me feito entender, principalmente para os nossos telespectadores, para as pessoas que te acompanham. Eu sou uma delas, sempre que posso, gosto de assistir o programa do senhor. Vamos falar do júri popular. Júri popular acontece quando tem um crime contra a vida, tentado ou consumado, ou homicídio. Muitos cidadãos que estão nos assistindo já foi jurado, ou continua sendo. Então são 7 jurados. Quem julga ali no júri é diferente, quem julga é o jurado. É o jurado. O juiz aplica a pena. É a única situação que o cidadão julga. Então veja bem para você que está nos assistindo. Está lá o João da Silva, traficante, condenado a 200 anos por tráfico de drogas, a 30 anos por estupro de incapaz, já matou mais de 15 pessoas e está lá respondendo por um homicídio único. E o defensor ou o advogado, muito competente, prova para o jurado que ele estava preso naquele momento, ele não poderia ter cometido aquele homicídio. A pergunta que faço, vai julgar ele culpado pelo passado, se ele fez, se ele não fez? Não, tem que julgar por aquela situação. Exato. Foi o que nós fizemos, foi o que eu fiz. Eu não julguei se eles fizeram coisa errada, se eles deixaram de fazer, se fez, tem que pagar. Agora, eu não posso entrar nesse mérito que não cabe a mim. Eu não posso fazer um pré-julgamento. Eu não posso julgar com a maioria, porque a maioria ela foi manipulada. Infelizmente, a mídia manipula a população para um lado ou para o outro, o senhor sabe disso, principalmente a grande mídia. Eles não têm compromisso com a verdade. E as pessoas, elas se deixam levar por falta de conhecimento, não é por maldade, não. O cidadão é pessoa de bem. Vou dar um exemplo para o senhor. O maior julgamento da história da humanidade, escolheram quem? Barrabás. Se eles soubessem quem era Jesus Cristo, teriam escolhido quem? Então, veja bem, a população, ela nesse primeiro momento se deixou levar porque a mídia induziu ao erro. Agora que o senhor está dando essa oportunidade, inclusive quero te agradecer essa oportunidade de nós esclarecermos os fatos, um compromisso com a verdade. As pessoas, como o senhor mesmo falou, não sabia que eles não poderiam mais. E a gente não prendeu nem solta ninguém. Claro. A gente julgou, a prisão foi ilegal, conforme a ministra mandou, e o próprio desembargador mandou recolher os mandados de prisão dele. Ficou claríssimo. Entendeu? Claríssimo. Então é importante situação como essa. É por isso que eu falei que o senhor pode perguntar o que o senhor quiser. Exatamente. E foi muito bom esclarecedor isso. Exatamente. Há um médico sueco, Hans Rosling, que trabalhou na frente na luta contra o ebola no Congo, trabalhou em Moçambique. Ele escreveu um livro excelente. Faça uma terapia vivendo dos fatos. Isso aí. Não dos boatos, não Isso dos aí. fake news. Isso aí. Então, o que nós fizemos agora aqui foi um esclarecimento em relação ao fato. E, senhor telespectador, senhora telespectadora, o programa, quando esquenta, parece que o relógio voa, anda mais depressa. Chegamos ao final do segundo bloco, com Sérgio Loubach esclarecendo seu voto com base na Constituição Federal. Não se afaste da telinha, porque no terceiro bloco nós já vamos conversar com o pré-candidato a prefeito, o que ele já anda pensando fazer, porque é importante um planejamento a longo prazo.